vivam em comunhão. Como é bom estar junto com os irmãos. É aqui que eu sou fortalecida. Ainda agora cheguei, o Telmo me falou para irmos orar uns pelos outros. A irmã veio orar por mim e já estou renovada através da sua oração. Se tu estás aqui hoje, é porque tu queres vir buscar mais de Deus. É porque tu acreditas que tu queres ser mais alimentado, mais fortalecido. Então tu estás no lugar certo para isso. Então toma o teu lugar. Abre os teus ouvidos para ouvires o que o Espírito diz à igreja. Amém? Glória a Deus. E hoje eu trago uma ministração cujo tema vocês depois vão completar no final. E diz o seguinte: transformando Ele não diz, mas vocês deduziram, não é? Ele não diz pérolas, mas vocês já deduziram que é para transformar as feridas em pérolas. Amém? E o que é que significa transformar? O que é transformar? Transformar é poder fazer algo novo a partir de algo. Transformar é poder renovar. Transformar é poder regenerar. No fundo é um processo ao qual se dá o nome de metamorfose. Algo que vai sofrer uma transformação. Rochas que nós hoje vemos sem qualquer significado e valor, quando elas são submetidas a um lugar com muita pressão e calor, elas vão gerar pedras preciosas. Não são mais pedras, na realidade elas passam a ser, como se diz, cristais. E passam a ter valor. Aquilo que não tinha valor, ao sofrer pressão e temperatura, ela pode adquirir valor. Então ela passa por uma metamorfose, uma transformação. Então, transformar é renovar, é regenerar. E todos nós também sabemos o que é que são feridas. Provavelmente ao longo e principalmente da nossa juventude, feridas foi o que nos fez mais parte e nos acompanhou ao longo da vida. Aquelas feridas das quedas da bicicleta, do jogar à bola, do partir um braço, uma perna. Então, feridas, elas são visíveis quando são físicas. Feridas dá para nós sentirmos a sua dor, dá para nós percebermos através do inchaço, do edema, do hematoma, e até mesmo às vezes elas podem sangrar. Então são feridas que nós conseguimos facilmente visualizar, ver. E o que é que nós fazemos quando queremos tratar essas feridas de forma mais rápida? Não que o corpo não tenha essa capacidade. Porque o nosso corpo ele tem capacidade até de tratar as feridas, aqueles arranhões que a gente faz, entrou pedras, areia, substâncias que não são boas para o corpo, e o corpo tem a capacidade de rejeitar e curar, cicatrizar e tratar. Mas para que seja mais fácil o seu tratamento, nós aceleramos o processo. E o que é que nós fazemos? Vamos logo buscar um produto antisséptico, um álcoolzinho, um betadine, para acelerar o processo. É ou não é? E as feridas, elas cicatrizam e elas são então tratadas. Mas a questão é, e quando a ferida não é visível? E quando não há sangue, não há um hematoma para poder denunciar a ferida que tu trazes contigo, que tu tens contigo? Por vezes nós sentimos dores que aparentemente elas não são explicáveis, elas não têm razão aparente para o ser, mas elas precisam de ser tratadas, elas precisam de ser cicatrizadas e elas precisam ser curadas. E estou-me a referir então às feridas da nossa alma, às feridas das nossas emoções. E esses ferimentos, eles são ferimentos que eles resultam muitas vezes de mágoas, resultam de conflitos, situações de conflito, resultam de experiências dolorosas e muitas das vezes com as pessoas mais próximas de nós. É ou não é? E essas feridas que são causadas dentro de nós, muitas das vezes,
elas impactam, elas vêm trazer um impacto sobre quem nós somos, elas vêm trazer um impacto sobre a nossa personalidade e elas vêm trazer um impacto sobre o nosso modo de agir. E se essas feridas precisam de ser tratadas, porque se elas não forem tratadas, elas vão acabar por nos prejudicar na nossa saúde física, nós ficamos doentes fisicamente. Sabiam que a nossa alma ela pode trazer doenças físicas sobre nós? Há pouco tempo eu estava a ler um estudo que dizia que, maioritariamente, as pessoas que vivem de cancro, uma doença física interna, elas vivem de cancro por causa da sua alma. Porque a sua alma ela está ferida, porque a sua alma não consegue perdoar, porque a sua alma ela está abatida. E a outra percentagem era maioritariamente pelo facto da alimentação ser tudo à base de comidas processadas. Então, as nossas feridas na nossa alma, elas acabam por nos prejudicar, elas nos acabam por adoecer fisicamente, mas elas também afetam a nossa saúde mental, nós ficamos com transtornos, não é? A nível psicológico e também os nossos relacionamentos com os outros são afetados. Nós deixamos de conseguir ter um relacionamento saudável com as pessoas mais próximas de nós, às vezes com o nosso cônjuge, às vezes com os nossos amigos e até com os nossos próprios familiares. Então, as feridas, elas nos prejudicam. E eu quero falar sobre uma mulher que ela teve feridas. Feridas essas que não eram visíveis, porque eram da sua alma. E do qual as pessoas à sua volta, e principalmente a pessoa mais próxima dela, não entendia que essa mulher tinha feridas dentro dela. E eu quero falar sobre Ana. E vamos abrir em 1 de Samuel 1:18. Vamos ler do 1 até ao 18. E à medida que nós formos lendo, acho que vai ser fácil vocês conseguirem identificar essas feridas de Ana. E diz assim: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zofé, Efrateu. E este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e a outra era Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Fineias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque a amava, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. E a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ela de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso ela chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará a navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele observou a sua boca. Porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. E diz que assim a mulher foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era
triste. É bem claro, através deste pequeno texto, ainda um pouco longo, de que Ana, ela tinha feridas na sua alma. As suas emoções, elas estavam danificadas por dentro. Mas quem era Ana? A Bíblia não fala muito sobre Ana. Ana, a Bíblia diz que ela era casada com Elcana, com quem ela partilhava uma segunda esposa de Elcana, a Penina, e diz que Penina a irritava constantemente pelo facto de Ana não ter filhos e Penina ter filhos e filhas. Também sabemos que neste tempo a poligamia ela era aceitável e justificada pelo facto de que era uma forma rápida para se poder gerar recursos, filhos que iriam trazer mão de obra para a casa dos seus pais. Então, provavelmente, não sabemos quem casou primeiro, se foi Ana ou se foi Penina. Mas a Bíblia diz que Elcana amava Ana. Provavelmente essa foi a sua primeira mulher. E Elcana veio pelo facto de Ana não poder gerar filhos. Era lícito também ao homem poder buscar outra mulher se a sua esposa não gerasse descendência. Então, pouco mais sabemos de Ana. Sabemos apenas que Ana ela tinha esse desejo de ter um filho, era o seu sonho. Ela sonhava com isso diariamente. E Ana, como infelizmente naquele tempo ainda não existia métodos clínicos, não existia fertilização in vitro, não existia o amadurecimento, as injeções hormonais para poder descer a fecundação, não é? Então, Ana, ela vivia uma grande impossibilidade com ela. Ana, ela vivia a dor da esterilidade. E pelo que vemos também com a leitura deste texto, e ficamos a conhecer sobre Ana, é que Ana, ela é uma mulher de fé. Ela é uma mulher atribulada, sim. Ela é uma mulher com sonhos frustrados, sim. Mas ela é uma mulher de fé. Tanto que ela é uma mulher de fé, que ela de ano em ano, mesmo com o seu problema por resolver, mesmo sem conseguir ser mãe, mesmo sem o seu sonho realizado, ela não deixa de ir todos os anos a Siló, adorar ao Senhor. Então Ana, ela é uma mulher de fé. Porém, ela tem feridas. E a primeira ferida que eu quero falar e partilhar convosco é a ferida da frustração, das tentativas frustradas. A Bíblia não diz quantas vezes Ana acreditou na possibilidade de poder gerar um filho. Provavelmente foram muitas. Quando Elcana diz, eu não sou melhor para ti do que 10 filhos, Elcana ele está a fazer uma comparação entre ele e provavelmente o número de filhos que ele tem com Penina. A Bíblia não diz quantos filhos Penina tem, diz que tem filhos e filhas, mas não diz o número. Mas Elcana, ele menciona, eu não sou melhor para ti do que 10 filhos. Provavelmente é os 10 filhos que ele tem já com Elcana, com Penina. Então, Ana, ela tem este sentimento de tentativas frustradas, porque ao longo do tempo, imagina, se Elcana por acaso já tiver 10 filhos, significa que já se passaram cerca de 20 anos. Supondo. Porque entre uma gravidez e um parto, contamos cerca de 2 anos. Então, se foram todos seguidos, pelo menos 20 anos, Ana continua a acreditar na possibilidade de poder ter um filho. Ana, ela tem fé, mas ela estará frustrada. E a frustração, ele é um sentimento de impotência. Ele é um sentimento que nos traz desânimo. A frustração é algo que nós desejamos, nós trabalhamos para que aquilo aconteça, mas nada acontece. A frustração nos decepciona. A frustração, ela nos deixa cansados, desgastados, sem energia e desmotivados. Mostra-nos também a frustração, que existem coisas que não dependem de nós. Penina, eu acredito que ela fazia tudo certinho, tudo direitinho para que ela pudesse engravidar. Ela começava a contar desde o dia que a sua menstruação aparecia, contava os dias tentando chegar ao momento da sua fecundação. Ela tinha relações com o seu marido no momento que ela sabia que havia a possibilidade de engravidar. Ela tentava fazer tudo ao máximo, certinho. Mas Ana não engravidava. Porque existem coisas que estão fora do nosso controle. Existem coisas que não estão na nossa mão. Existem coisas que só Deus sabe a hora certa, o momento certo para as mesmas acontecerem na tua vida. É o mesmo que tu estares ao longo da tua vida constantemente a tirar uma licenciatura e mais um curso e mais um bocadinho de um outro curso para poder ter um currículo bem preenchido e tu vais para uma entrevista e tu cumpres todos os requisitos daquela entrevista, daquela proposta. Tu és o melhor.
Mas quando chega o momento de seleção, tu não és selecionado. Mas tu tinhas tudo o que tu precisavas. E tu ficas frustrado. Mas as frustrações, por vezes, elas vêm porque ainda não chegou o nosso momento. Não quer dizer que não seja para nós, mas é porque não chegou a tua hora. Os adolescentes agora vão começar a entrar na fase dos exames nacionais. Para entrarem na faculdade que eles pretendem, na área que eles desejam. E muitas vezes o que acontece, por experiência própria, é que nós estudamos, nós abdicamos de sair com os amigos, nós abdicamos da praia, nós abdicamos de tudo para nos esforçarmos ao máximo, para conseguirmos atingir aquela universidade, chegar àquele lugar e ser aceite. E depois de tanto esforço, de tanta dedicação, descobres que não entras por umas décimas. E o teu coração fica triste, fica abatido, porque tu já tentaste 1, 2, 3 e ainda não entraste. Mas tem coisas que não estão no nosso controle. Não é porque não te tenhas esforçado, é porque se calhar ainda não chegou a tua hora. Então, Ana, ela se encontrava assim. Ana, ela estava frustrada, sem energia, decepcionada, desmotivada pelo facto de ainda não ter sido possível ela ter gerado um filho. Em Salmos 42, 5, o salmista Corá, ele nos ensina onde é que nós podemos ir buscar força. Ele nos ensina que nos momentos de angústia, nos momentos de desânimo, quando a nossa alma ela está abatida, triste, frustrada, ele diz que nós devemos esperar no Senhor da nossa salvação. E o salmista, ele diz, porque estás abatida, ó minha alma? Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? E espera em Deus, e eu ainda o louvarei, na salvação da sua presença. Ana sabia em quem poderia esperar. Por isso Ana tinha fé. Por isso, frustrada, ela permanecia com fé. Mesmo que ainda não tenhas conseguido alcançar, e não é por causa de não te teres esforçado, não te teres empenhado, não, é porque ainda não tenha chegado a tua hora. Mas permanece de pé como Ana, permanece com fé, não desistas. Quando estiveres abatido, pergunta à tua alma, por que estás abatida? Porque estás triste? Confia no Senhor da tua salvação e vai chegar o dia que Ele te vai redimir. Então, quando nos sentimos tristes, desanimados, lembremos-nos de esperar em Deus. Segunda dor, segunda ferida de Ana. Ana, ela tem a ferida da discriminação. Ana, ela tem a ferida do preconceito. Ana, ela tem a ferida do desprezo. Sabes como é que o desprezo ele chega até a ti? A discriminação, ela chega até ti quando alguém te diminui. Quando alguém te mostra que tu não vales nada e alguém é melhor do que tu. E tu aí sentes o desprezo, sentes a discriminação, sentes o preconceito. Ana, ela sentia esta dor, ela sentia esta ferida na sua alma, porque ela era desprezada, em primeiro lugar, pela sua rival, Penina. Penina gerava filhos, porém Ana não tinha filhos. E só para vocês terem noção, nestes tempos bíblicos, quem não gerava filhos, mulher que não gerava filhos, ela era considerada como um ramo seco. Um ramo seco de uma árvore, ele não pode produzir fruto. Assim era Ana, ela não podia produzir vida, não podia gerar filhos. Para além disso, Ana, por não gerar filhos, ela era considerada uma mulher fracassada. Uma mulher que falhava nessa questão de poder gerar vida. E se ela falhava nos tempos bíblicos, isso era visto como algum pecado ela fez para não poder gerar vida. Então Ana, ela era uma mulher que não podia abençoar a sua casa, porque não podia gerar recursos, vida, para poder ajudar os pais nos trabalhos do campo. Então Ana, ela era discriminada, desprezada, e não apenas por Penina, mas provavelmente por todos aqueles com quem ela convivia. Ela era vista como maldita, uma mulher que não podia abençoar. E por outro lado,
A lei deste tempo dizia que uma mulher que não gerasse filhos, ela teria que entregar uma das suas servas para o seu marido, para que o marido pudesse ter então filhos através dela. Lembram-se de Sara e Abraão, que deu a sua egípcia, sua concubina, para poder gerar vida através dela, porque o seu milagre não chegava. Eu acho que Ana tinha essa lei bem ciente no seu coração. Mas antes dessa lei, ela sabia em quem ela podia esperar o seu milagre. Então jamais ela abdicou em entregar uma serva sua para o seu marido, porque ela sempre acreditou que Deus, o dia da sua hora, o dia da sua redimissão, ele iria chegar. E ela iria gerar vida. Então ela jamais entrega uma serva sua. A Bíblia não descreve isso. Por outro lado, diz que uma mulher que não gerasse vida, o marido podia lhe dar a carta de divórcio. Mas em momento algum Elcana lhe dá a carta de divórcio, porque a Bíblia diz que Elcana a amava. E porque Elcana também já estava suprido a nível de filhos por Penina. Mas Elcana a amava e nunca lhe deu a carta de divórcio. Porém, Ana não deixa de se sentir desprezada. Sabes quando as pessoas sabem que tu já estás em Portugal, já estás ou nós portugueses que já estamos a trabalhar, até ganhamos bem, e vêm ter contigo e perguntam-nos: mas tu ainda andas neste carro? Ainda não tens dinheiro para comprar um carro melhor? Mas tu ainda não conseguiste sair de uma casa alugada? Ainda não tens a tua casa própria? Quando alguém te diz estas palavras é porque ela já tem aquilo que tu não tens e que ela sabe que tu queres. E o contexto de ela vir fazer isso é de te humilhar. Não é de te estar preocupada do porquê que tu ainda não tens. Se precisas de ajuda, em que sentido eu posso colaborar para te ajudar? Não. É no contexto de se sentir superior a ti, para te mostrar que eu já tenho e tu não. O contexto dessas questões são simplesmente para nos humilhar. Mas lembra-te, tudo tem um tempo. Aqueles que esperam e que não se apressam, eles recebem sempre o melhor. Olha Sara, ela se apressou, mas não correu bem. Então espera. Não te preocupes se te humilharem porque ainda não tens, porque ainda não aconteceu, porque está demorado. Não te apresses. E espera no Senhor. Terceira dor, terceiro sentimento, ferida que Ana tem no seu coração, na sua alma, é da humilhação, porque ela, para além de tudo aquilo que já falámos anteriormente, ela é gozada constantemente. Pensem, Ana ia para Siló com Elcana e Penina carregava os seus filhos com ela. Mas Ana, ela ia de braços vazios. Ela não tinha ninguém a quem dar a mão e poder orgulhosamente caminhar ao seu lado, porque Ana não tinha filhos. E Penina o que fazia ao longo da sua vida era irritá-la, era provocá-la, para que Ana sentisse essa dor cada vez mais acentuada no seu coração. Diz a Bíblia que Ana era irritada por Penina, era humilhada por Penina, mas de uma forma também Ana acabava por ser humilhada por Elcana. E vou-vos mostrar como. De certa forma, Elcana, a Bíblia diz que quando ele ia a Siló e ele ia sacrificar, ele dava uma porção a Penina, ele dava uma porção aos seus filhos, mas para Ana, ele dava uma porção excelente, uma porção dobrada. Por um lado, parece que Elcana quer compensar Ana. Eu estou-te a dar esta porção dobrada porque eu te amo. E parece-me bem. Mas por outro lado, Ana, ela também entendia que essa porção dobrada que Elcana lhe dava era no contexto de: eu estou-te a dar a tua porção, mas também a porção dos filhos que não tens. E isso era duro para Ana. Isso a humilhava perante Penina e perante aqueles que ali estavam. Então Ana, ela se sentia humilhada,
e mais. Neste triângulo amoroso entre Elcana, Ana e Penina, dentro da sua casa ela não tinha paz. As pessoas que Ana poderia esperar, uma proteção, um cuidado, um respeito pela sua esterilidade, ela não encontrou. Ana vive com uma mulher que constantemente lhe afronta, e Ana vive com um homem, Elcana, que não a defende de Penina. Em momento algum nós vemos na Bíblia, Elcana a defender Ana, a proteger Ana das constantes humilhações, das constantes afrontamentos que Penina fazia sobre Ana. Então vejo aqui que Elcana, como um sacerdote do lar, aquele que tinha autoridade para repreender Penina e estabelecer um ambiente de paz dentro da sua casa, ele não se posicionava. Mas a Bíblia diz que Elcana amava a Ana. O amor, ele é um sentimento. Ele não se vê. Então ele precisa de ser expressado. E Elcana, ele podia falar, mas de certa forma, se calhar faltava-lhe mais expressão de amor. Proteger é amar. Defender é amar. E Ana não se sentia defendida, não se sentia respeitada, amada, e não sentia a paz dentro da sua própria casa, porque ela era constantemente afrontada, ela era constantemente irritada pela sua rival, Penina. Mas a Bíblia descreve que Elcana amava, mas Elcana não está a exercer as suas responsabilidades de liderança como sacerdote. Em Ezequiel, ele chega um momento que ele vai corrigir, ele vai contestar aquilo que estava a acontecer no momento, porque os líderes religiosos, eles começaram-se a preocupar consigo e não com o povo. E Ezequiel, ele diz, as fracas, quando ele vai falar, ele está a falar nas pessoas, nas ovelhas, que os líderes deveriam de cuidar. E diz que as fracas não fortaleceste, as doentes não curaste, e as quebradas não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, mas dominaste sobre elas com rigor e dureza. Ou seja, Elcana, ele estava em casa, ele amava a sua esposa, mas ele não cuidava. Ele amava a sua esposa, mas ele não a fortalecia no meio daquelas feridas. Ele amava a esposa, mas ele não a trazia para junto. Quando Penina a irritava, quando Penina provocava, Elcana cuidava apenas de si, mas não cuidava dos seus. E Ana vive frustrada, discriminada e humilhada. E Elcana não consegue entender isso. Tanto que Elcana pergunta, mas Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Elcana, ele não consegue entender as feridas emocionais de Ana. Será que Elcana, vivendo debaixo do mesmo teto, ele não conseguia ver que Ana estava ferida? Que Penina constantemente a feria? Então Ana chora, então Ana está triste, Ana está constantemente abatida, amargurada, angustiada, frustrada pelo ambiente que vive e pela promessa que não chega. Grande parte das vezes, as pessoas que estão à nossa volta são as que vão fazer exatamente tudo isso contigo e comigo. Elas vão nos frustrar, elas vão nos desiludir, elas vão nos angustiar. Elas vão nos magoar, elas vão nos ferir. Às vezes é o teu chefe, lá do teu trabalho, que te humilhou em frente a um cliente. Às vezes é na escola, que és ridicularizado, desprezado, humilhado, censurado, o qual chamam de bullying nos tempos de hoje. É o teu filho que não te respeita. Quando tu desejas um abraço, um beijo, um carinho,
um ato de respeito e ele se nega. São as pessoas mais próximas de nós que nos ferem. Quarta ferida. Ana, ela foi completamente ridicularizada. Em que momento? No momento em que Ana decide abandonar a festa. Todos estavam em festa. Ana não estava em festa. O semblante dela era triste. Ana não comia. Ana estava angustiada. Então, depois de todos comerem e beberem, Ana sai daquele lugar, porque ela não aguenta mais um ambiente de festa onde ela não tem postura para estar em festa, ela não está bem, ela está ferida, aquele ambiente não lhe pertence, não é ali que Ana quer estar. Quando tu estás doente da tua alma, tu não te identificas com esses ambientes, tu não estás bem, tu contas os minutos para sair daquela festa, porque todos festejam menos tu. E Ana estava assim. Depois de todos comerem e de todos beberem, Ana sai daquele lugar e ela vai para o templo. Porque ela sabe que ela precisa de clamar ao único que está importado com as suas feridas. Ela precisa de clamar ao único que entende o que é que ela está a sentir. E ela sabe que Ele é o único Deus do impossível. E ela tem uma impossibilidade na sua vida. E eu acredito que quando Ana ela se está a dirigir ao templo, ela já está extremamente cansada porque Ana não come, ela está doente fisicamente. De certeza que não foi 1, 2, 3 dias que Ana não comia, mas constantemente Ana provavelmente ela não comia. E Ana só chorava porque a sua alma estava completamente triste, amargurada. Então ela estava doente fisicamente, ela estava doente emocionalmente e até nas suas relações ela também estava doente. Então ela está cansada de lutar. Ana, ela está desanimada, ela está frustrada, ela está sem forças, sem energia, mas ainda tem a fé. Por isso ela corre para o templo. E quando ela chega no templo, ela usa as últimas forças que lhe restam. E das últimas forças que lhe restam, ela já nem consegue falar, já nem consegue sair voz da sua boca. Ele diz que apenas os lábios se mexiam porque ela orava no coração. E os lábios simplesmente se mexiam e ele toma como embriagada. Ou seja, aquela ação de Ana estar no templo e aquela atitude com que ela estava derramada perante de Deus, com o seu coração aberto, ele ridicularizou. Mulher, até quando? Aparta de ti o teu vinho. Mas que sacerdote é este que ao ver Ana no templo, a Bíblia diz que Ana chorava. O prato do seu dia não era comida, era lágrimas, era choro. Ana chorava constantemente. E este sacerdote vem e faz uma revelação que não é verdadeira sobre Ana. Ana, tira de ti o teu vinho, quando ela simplesmente está quebrantada perante Deus. Ana simplesmente está a derramar a sua alma, a sua angústia, a sua dor perante aquele que lhe pode ajudar. Por vezes, nem sempre a ajuda ela vai vir do líder e da pessoa que tu mais esperas. Ela correu para o lugar certo, mas a pessoa que lá estava não era a certa para lhe ajudar logo naquele momento. Levou tempo até aquele homem perceber o que é que aquela mulher estava ali a fazer. Porque ele a tomou como embriagada. Por isso, Elcana, ele observa a sua boca, porque Ana em seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, porque ali teve por embriagada. Mas Ana respondeu: não, Senhor, eu não sou uma mulher, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. O sacerdote tinha o dever de acolher, de amar, de se preocupar e de tratar, ajudar a tratar essas feridas. Mas é sempre o mais fácil nós destratarmos, nós ridicularizarmos, desrespeitarmos, humilharmos, do que nós acolhermos, abraçarmos, amarmos. E até podia ser, e se a mulher estivesse embriagada? Se aparecesse aqui agora alguém embriagado, como será que nós íamos fazer?
Será que íamos ter a postura de Eli, mulher, tira de ti o teu vinho, homem, tira de ti o teu vinho? Não, como li há pouco, as feridas não trataste. Então abraça, acolhe, resgata, ama, porque foi assim que Jesus fez com a sua igreja. E, de alguma forma, quando nós somos feridos, às vezes nós pensamos, mas por que é que eu estou a passar por estas feridas? Eu não as pedi, eu não contribuí sequer para que elas chegassem até mim. E por que é que eu estou a passar por estas feridas? É que as feridas, elas de certa forma, elas vão gerar em nós crescimento. Elas vão gerar em nós um amadurecimento. Depois de nós passarmos por feridas que depois são cicatrizadas e tratadas, jamais nós vamos ser as mesmas pessoas. É ou não é? Então as feridas, elas muitas das vezes elas fazem parte de um processo de crescimento para o reino de Deus, para a nossa vida, para a nossa intimidade com Ele. Então, eu quero que tu aprendas algo. A natureza, ela é maravilhosa. Deus, Ele, quando criou as coisas, eu acredito que Ele já as tenha criado com o propósito de nos poder ensinar com a sua natureza. E enquanto estudava a pregação, todos sabem o que é uma ostra. A ostra, ela é um molúsculo e ela vive dentro de uma concha. Essa concha, ela é extremamente rígida porque ela é constituída por quitina e a quitina dá a dureza à concha. E pensem, a concha, ela é extremamente grande e ela consegue revestir todo o molúsculo de forma a que lhe possa dar proteção contra os seus predadores. Então, sempre que ela vê perigo, ela se fecha. Sempre que ela vê perigo de poder ser comida, ela fecha a sua concha. Mas tem momentos que, mesmo que ela esteja fechada, no momento em que ela fechou a água, ela circula pela concha, pela ostra. E por vezes, quando ela fecha com substâncias lá dentro que não lhe fazem nada bem. São substâncias que são corpos estranhos para ela. E que, se ela não tratar, aquilo vai lhe causar uma grande ferida. Então a ostra, sempre que entra um corpo estranho dentro dela, ela vai ter duas opções. Ou a ostra, ela se fecha com aquele corpo estranho que lhe vai causar uma grande ferida, ou ela vai abrir. Se ela se fechar, isso vai fazer com que ela não possa mais se alimentar. Porque quando ela fecha com uma substância, é para não lhe causar dor. Porque se ela ficar aberta, vai lhe causar dor. Então ela opta por fechar, porque aquela substância está lá e não deveria estar. Então ela fecha. Só que tem uma contrapartida. Se ela optar por fechar, ela não vai conseguir se alimentar mais. Se ela optar por fechar, aquilo que não faz parte dela, aquele corpo estranho, vai acabar por criar uma infecção nela e vai matá-la. Mas se a ostra optar por ficar aberta, sofrendo aquela dor mesmo aberta, a água do mar, ao circular por ela, e a água ela é rica em sal, em iodo, vai fazer com que ela possa produzir uma substância chamada nácar. E essa substância que ela produz vai começar a envolver aquela ferida com nácar. O nácar vai envolvendo aquela ferida, até que ela esteja totalmente envolvida e possa ser expulsa. Ou seja, se a ostra ela optar por ficar aberta, o processo vai ser extremamente doloroso. Vai levar cerca de 3 anos até ela conseguir libertar aquela substância estranha que se alojou. Mas o processo é extremamente doloroso e demorado. Mas isso vai lhe conduzir à vida. E quando ela, então, produz esse nácar, na realidade ela produz as chamadas pérolas. As pérolas que ela produz, elas foram criadas, derivadas de uma ferida. Então as feridas
que chegam até à nossa vida, nós temos duas opções. Ou nós nos fechamos no nosso quarto, choramos, nos lamentamos porque fomos feridos, fomos traídos, fomos injustiçados e ali permanecemos e a ferida dali não sai, só aumenta e fere-te cada vez mais. Ou então tu vais abrir o teu coração. Mesmo sangrando, tu vais abrir o teu coração. E tu vais te derramar na presença, não daquele que te feriu, não daquele que te faz mal, não. Primeiro vais à presença daquele que te pode dar o nacar de Deus para tu aprenderes a perdoar, para tu aprenderes a amar, para que tu possas ter os frutos do Espírito em ti e sejas fortalecido nessas tuas feridas, tratado, sarado, cicatrizado, restaurado, para que depois tu então possas ter com aquele que te feriu e dizer, olha, eu não gostei disto. Sabem aquele ditado que diz assim, epá, não digas nada, é preferível engolires os sapos. Eu aprendi a não engolir sapos, eu não fui feita para engolir sapos. Deus não me criou para engolir sapos, porque se eu engolir o sapo, eu vou para casa e 24 horas eu estou constantemente a pensar naquilo que me foi dito, naquilo que me foi falado, e aquilo me fere, e aquilo vai aumentar a minha ferida. Então, convém tratar na hora. Olha, eu não gostei quando tu disseste aquilo. Não precisa de ser à frente das pessoas, não. Chama o irmão para perto de ti. Fecha-te numa sala e diz, olha, eu não gostei. Não foi bom aquilo que tu fizeste, não foi bom aquilo que tu disseste, aquilo feriu-me, magoou-me, senti-me humilhada, fiquei triste. E assim tu estás-te a proteger de criar uma ferida grande num futuro próximo. E nesta manhã eu queria te convidar a fazer algo. Não é fácil, sabes porquê? Todos nós aqui de certeza que temos feridas na nossa alma. Porquê que nem todas as ostras produzem pérolas? Porquê que nem todas produzem pérolas? Porque não têm feridas? Não foram sujeitas a feridas? Foram. Constantemente o mar está em movimento. Constantemente entram substâncias na ostra que a ferem. Mas é mais fácil ela se fechar. Não produzir o nacar. Não curar a ferida. E ela acaba por morrer. Por isso poucas são as pérolas que se encontram nessas ostras. Porque poucas têm a coragem de preferir sofrer a dor, mas serem tratadas. Uma coisa que eu aprendi ao longo que estudava esta pregação é que quando nós decidimos fechar na nossa concha, no nosso quarto, não falar, não tratar, não resolver, eu aprendi que nós nos tornamos pessoas históricas e histéricas. Históricas, vocês vão perceber facilmente. Históricas é aquela pessoa que tu te sentas com ela, queres conviver com ela, queres estar com ela, mas ela está sempre a falar daquela pessoa que a maltratou, que a injuriou, que lhe difamou. Está sempre a falar do mesmo assunto que lhe fere. E tu até te cansas de estar sentado com ela, porque sempre que te sentas queres um momento prazeroso, mas a conversa vai sempre para aquele lugar. Porquê? Porque no seu coração existe uma gaveta, que é a gaveta das feridas. E ainda lá está aquela ferida que ainda está por ser tratada. E ela passa a ser uma pessoa histórica. Lembras-te daquela? Aí, falava sempre a mesma coisa. Falava sempre da mesma pessoa. Por acaso a minha avó, uma lembrança que eu tenho, mas de forma positiva, é que sempre que ela me via, desde o dia que me casei, todos os dias que ela me via, ela abraçava-me, colocava a mão na minha barriga e dizia assim, então, já está? Não, avó, ainda não quero. Esta era de forma positiva. Mas sabem aquela pessoa que é sempre de forma negativa? Começa muito bem, sentamos, começamos o nosso lanche e quando damos conta, a conversa já está outra vez ali. É sempre a mesma tecla, sempre a mesma pessoa, sempre a mesma conversa e nós deixamos de ter prazer de estar com ela. Então as feridas, elas isolam-nos. E por outro lado eu disse também que as feridas, elas nos tornam pessoas histéricas. Uma pessoa ferida, ela está sempre irritada. Uma pessoa ferida, ela não sabe falar, ela grita. Está sempre a chorar pelos cantos. É bruta, é rude. Porquê? Porque está ferida. Então,
não queiras ser uma pessoa nem histérica, nem histórica, porque não é isso que Deus pretende. O que Deus pretende é que tu sejas um homem e uma mulher curado, sarado, tratado, cicatrizado das tuas feridas. Então nesta manhã eu convido-te a ficar de pé. Quantas feridas elas são curadas? É quando nós permitimos que o nacar de Deus ele venha sobre a nossa vida. É quando nós permitimos que o Espírito Santo ele seja derramado sobre nós. E aí nós, onde tínhamos ira, nós vamos passar a ter paciência, tolerância, nós vamos passar a ter amor. Nós facilmente vamos conseguir perdoar aqueles que nos ofenderam. Porque nós somos pessoas agora curadas. Mas está em ti vir buscar o nacar de Deus. O nacar não chegou até Ana. Ana teve que ir buscar o nacar de Deus. Ana, ela dirigiu-se ao templo do Senhor. Ela correu para o templo do Senhor e ela orou fervorosamente ao Senhor. E ela expôs todas as suas feridas. Eu acredito que o coração dela sangrava. Mas essa foi a melhor decisão. Sabem porquê? Ana saiu de lá curada. E isso é certo. Sabem porquê? Porque diz a Bíblia que quando Ana saiu do templo, Ana já não chorava. Ana foi comer. Ana se alegrou. Porque onde havia festa e onde ela, momentos antes, ela tinha o desejo de sair daquele lugar. Depois de estar no templo, ela teve o desejo de voltar àquele lugar. Mas porquê? Aquele lugar tinha mudado? Não, tudo estava igual. Penina estava lá, a sua rival. Elcana, aquele que não a defendia, também estava lá. As pessoas que conheciam a situação de Ana e que a humilhavam, também estavam lá. Então quem mudou? Foi o coração de Ana. Ana já não era mais uma mulher ferida, atribulada. Ana agora era uma mulher sarada. E tu? Vais perder a oportunidade de estares aqui esta manhã e não saíres daqui sarado, tratado, cicatrizado de essas dores que te consomem. Ano a ano ela ia a Siló. E ano a ano ela não carregava filhos, mas ela carregava feridas na sua alma. Por quanto tempo tu vais querer continuar a vir ao templo do Senhor e continuar a carregar as mesmas feridas que te pesam mais que qualquer outra coisa que tu possas carregar no teu corpo físico? Vais perder essa oportunidade? Estás no lugar certo. Tu só precisas de uma ação. A ação que Ana teve. Derramar-te aos pés de Deus. Derramar-te no altar de Deus. E falares para Ele de coração aberto. Mesmo que Ele sangre, deixa sangrar, porque quando sangra, a linfa vai limpar a tua ferida. Então deixa sangrar. Deus vai tratar do resto. Dói, dói. Ana chorava. Ana sentia-se triste. Mas depois desse processo, depois dessa transformação, as feridas de Ana, elas foram transformadas em pérolas. Já não doía mais. Ana agora, ela reluzia. O seu rosto, o seu semblante já não era mais abatido e triste. Hoje tu tens a oportunidade de sair daqui com um semblante diferente. Não mais triste e abatida, mas um semblante alegre, feliz, que perdoa, que ama e que não olha mais para o passado com dor. Fecha os teus olhos. Se sentires no teu coração que precisas de vir ao altar para pedir a Deus que Deus te possa ajudar a analisar essas feridas e a curá-las. Deus não vai curar, atenção. O que Deus vai fazer foi a mesma coisa que fez com Ana. Ele simplesmente lhe deu as ferramentas. Ele vai te dar a sua ferramenta, o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vai trabalhar no teu coração, na tua alma, no teu interior. Talvez muitos grãos de areia estejam no teu coração. Talvez muitas substâncias tóxicas, nocivas, ainda estejam dentro de ti.
E elas precisam de ser libertadas. Então vem libertar isso de dentro de ti, que há anos que tu gritas, tu clamas, tu sofres, tu gemes. Este é o lugar certo.